Mariane Panek, psicóloga comunitária, e encontrei a luta antimanicomial já no início da faculdade, porque eu tinha o desejo de fazer uma psicologia que visse a saúde mental de um outro viés, do ponto de vista territorial e estrutural, e entendendo a necessidade de fazer uma psicologia para as pessoas e pautada pelas pessoas também, e não academicista e distante da realidade. É muito comum quando a gente fala de luta antimanicomial as pessoas dizerem assim, então a gente vai abrir os hospitais, os manicômios e jogar todo mundo na rua. As pessoas não têm nem a ideia, né, da história, de onde vêm esses manicômios, de como a gente chegou ao modelo que a gente tem hoje, que é de muita luta. Então entender que não é reducionista, não é uma pauta que a gente consegue dar uma solução pronta, uma solução rápida, justamente porque ela se propõe a voltar algumas casas e olhar para a estrutura e entender que os próprios diagnósticos partem dos manicômios e não ao contrário. Então a gente só vai conseguir entender como é que as pessoas fazem parte desse meio e entender esses sofrimentos contextualizados quando a gente de fato observar esses sofrimentos de um outro viés e não do viés de dentro dos manicômios, né? Que é o que agora está querendo voltar mais ainda uma narrativa de saúde mental institucionalizada e trancada, sendo totalmente ineficaz para a gente entender os sofrimentos que hoje a gente tem e afetam a nossa psique, o nosso corpo, a nossa mente. Então, a gente vê nessas eleições municipais e uma característica muito pós-Bolsonaro mesmo, né, de normalizar o discurso manicomial novamente, também como um fator da gente ter desarticulado a luta nos últimos anos. E o primeiro de tudo é a gente notar o quanto essas violências vêm e são tão naturalizadas que a gente precisa elaborar para saber como responder, justamente porque todo mundo que milita nessa pauta tem outras tarefas, inclusive quando a gente fala das vítimas, né, até passam e estão passando por processos de internamento enquanto lutam. Então, recentemente eu recebi uma mensagem de uma companheira que ficou 2 meses internada agora recentemente por questões de saúde mental. Então, o mais difícil beleza, identificamos isso, como vamos reagir, quem vai reagir, como, a partir de que lugar vamos reagir, né? O internamento compulsório, quando a gente fala assim, beleza, a gente precisa ir lá, pegar essa pessoa e interná-la à força. Isso tem muitos elementos, porque a gente precisa saber quem é essa pessoa, da onde está surgindo essa demanda, para quem chegou essa demanda. Então eu sou uma psicóloga e uma pessoa que não tem condição de pensar por conta própria, me buscou uma assistente social. Então, isso tudo precisa ser levado em conta. Como eu disse, não é algo que tem na pedra escrito, né? Mas quando a gente fala da própria psicologia, o internamento compulsório, eu não gosto muito desse tema, mas vamos falar o internamento, né? Quando a pessoa precisa de um internamento, a gente precisa levar em consideração vários fatores, né? Que essa pessoa já teve internações antes, como ela reagiu, né? Isso melhorou ou piorou o quadro dela? Não seria o caso da gente, então, fortalecer uma rede de apoio imediata, né? Que consiga prestar um suporte ali para ela e junto disso a gente garantir, e aí entra a psicologia comunitária, que é da onde eu falo, né? A gente garantir políticas públicas que correspondam à necessidade que ela está apontando no momento. Tá, por que ela não está em condições? Porque ela está em situação de rua? Porque ela usa, que é o que a maior parte das vezes acontece, porque ela usa alguma substância, ela usa crack.
ela usa cocaína, porque se for esse o caso, se elas estiverem em uma situação de overdose, por exemplo, a gente vai ter que encaminhar ela para um hospital geral, que é o que a gente defende. A gente não defende que não tenha hospitais, a gente defende que tenha uma atenção ali primária, que tenha uma atenção no hospital onde ela vai ser recebida e que ela não precise ser isolada em um hospital lá em Catandinha do Sul, sozinha, sem ninguém, para recebê-la. Então, cada caso, ele precisa ser observado de acordo com a sua necessidade. E daí sim, em alguns momentos, a gente vai conversar com a família, vai entender as condições da família. Se essa pessoa precisar de uma internação, a gente vai conversar com ela, né? Até essa condição que não pode responder por si, né? É muito complexo quando a gente fala isso. Em que situação essa pessoa tá que ela não pode responder por ela? Porque eu mesma, atuando com pessoas em situação de rua, é um movimento muito estranho da gente dizer ela não pode falar por si. Quem determina isso? E às vezes a pessoa vai dizer, eu não quero, eu prefiro morrer. Não é uma pessoa em situação de rua. Eu prefiro morrer aqui do que se a gente internada porque, sei lá, eu fui abusada, como já aconteceu com mulheres, eu fui estuprada. E aí como que a gente vai fazer nesse caso? A gente vai olhar o que a gente tem dentro das políticas públicas. Então a gente tem o CRAS, a gente tem o CAPS, nem que seja para aquela situação emergente, sabendo que muitas vezes para longo prazo a gente vai enfrentar outros problemas. Então cada etapa é uma etapa. A etapa imediata é a etapa imediata. Vamos olhar o que a gente consegue fazer aqui agora. O pós a gente vai olhar depois, mas nesse momento é dentro de quem é essa pessoa que a gente está falando. Às vezes a gente vai buscar o FAS, às vezes a gente vai buscar o CRAS, muitas vezes a gente vai receber só porta na cara, mas dentro desse processo, a própria ação de buscar isso para a pessoa já é o processo de enfrentamento do problema. Ela vê que existe um movimento para que ela melhore. Então a gente precisa entender isso. Cada ser humano é um. Cada necessidade é uma. E sim, se a gente tem a internação hoje como única ferramenta, e muitas das vezes, ela vai ser observada desse viés, mas sempre levando em consideração a condição que a pessoa está, de pautar, de decidir, de conversar, e de se a gente falar, olha, vai precisar dessa internação, a gente vai precisar, né, que você nos ajude a que esse processo aconteça por X tempo, também debater com ela quais vão ser as condições dessa internação. Que muitas vezes não, que é o que as comunidades terapêuticas não permitem nada disso. Essa pessoa não pode falar por si. Quem determinou isso? Eles catam essa pessoa, levam pro isolamento, a família vai acessar depois. Então, assim, já é totalmente contra o mínimo que a gente precisa pela humanidade das pessoas.